Olá, queridos! Vamos à correção do texto Eco e Narciso, da aula do dia 6/4, tá? Desvendando os segredos do texto. No primeiro parágrafo do texto, como Diana é identificada? Diana é identificada como a deusa dos bosques. No mito, a ninfa Eco apresenta uma característica que a torna insuportável. Responda qual é essa característica e transcreva do texto 3 expressões utilizadas pelos autores para se referir a esse traço negativo da ninfa. Aí o autor colocou falar demais, as expressões utilizadas como tagarela, língua incansável, falar pelos cotovelos, prosseguia falando até a exaustão. Exercício 3. Analise o terceiro parágrafo do mito e responda as questões. Por que não se cala de vez em quando? Diziam-lhe as amigas. Homem algum suportará uma mulher que fale sem parar, mesmo sendo tão bela como você. Podemos identificar nesse trecho uma ação verbal desempenhada pelas ninfas. Que ação é essa? A ação que elas desempenharam foi dar um conselho para a amiga. Qual era a intenção das ninfas ao desempenharem essa ação? Alertar a Eco para a necessidade de falar menos, pois, se continuar falando tanto, nenhum homem a quereria. Então, as amigas estavam com medo que ela não conseguisse se casar por causa desse defeito de falar demais. Transcreva do 6º parágrafo do texto Eco e Narciso 3 expressões nominais utilizadas pelos autores para identificar o deus Júpiter. O deus dos deuses, o grande deus, o deus supremo. No 6º parágrafo do mito, lemos a seguinte frase. O deus dos deuses tinha dado mais uma de suas escapadas e Juno andava por perto farejando seu rastro. O que quer dizer a expressão dar uma escapada nesse contexto? Significa que o deus dos deuses havia traído Juno. Esse dar uma escapada aí significa traição. O que quer dizer a expressão farejar o rastro neste contexto? Significa que Juno andava observando-o, desconfiando de que estava sendo traída. Então, ela estava farejando o rastro dele. Ela estava na cola dele, né? Atrás dele. Qual é a relação semântica estabelecida pela palavra e nesse trecho? Estabelece a relação de consequência. Nesse trecho, podemos perceber que a deusa Juno perseguia Júpiter como um animal. Que palavra permite essa interpretação? O verbo farejar. Porque farejar são atitudes de animais. Página 59. Para se proteger de Juno, que andava farejando seu rastro, Júpiter recorria a subterfúgios. Transcreva do texto a expressão que os autores utilizaram para classificar esses subterfúgios. Esses subterfúgios eram classificados como desculpas esfarrapadas. Para proteger Júpiter da ira de Juno, Eco utiliza o subterfúgio e digressões. Transcreva do texto a expressão que a deusa utiliza para se referir à divagação da ninfa, conversa mole. Essas expressões deixam claro questão 8. Qual é o momento histórico? Muitas expressões, gente, são utilizadas em textos para dizer que passou um tempo, né? Que muito tempo foi passado. Durante muitos anos, por um longo tempo,
Essas expressões não deixam claro qual é o momento histórico. Não dá para ter uma precisão de qual era esse momento histórico. Os personagens, muitas vezes deuses ou semideuses, agem em um local normalmente caracterizado como sagrado, o chamado espaço mítico. E a época em que se passa a narrativa remonta a um tempo muito distante, relacionado às origens da Terra ou da humanidade. No mito de Eco e Narciso, qual é o espaço mítico? O espaço, também em narrativa. Quando a gente fala em espaço em narrativa, é onde acontece a história, tá? Um bosque. Ao se deparar com Eco, qual foi a reação de Narciso? Indiferença e decepção. Essa foi a reação de Narciso. Obrigado, queridos.